nestes momentos que se seguem. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aos domingos estudando a Bíblia e estudando de maneira especial as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você que está nos assistindo pela internet, por algum algoritmo abençoado, nos acompanha aqui, eu queria dizer para você que realmente essa noite você terá muitas informações importantes do que diz respeito do dom de profecia. Esse dom que foi dado aos seres humanos por Deus e que permanece conosco durante todo o tempo e principalmente nestes últimos tempos que nós precisamos tanto da guia de Deus, a Bíblia e também do Espírito Santo através do dom de profecia para que nós possamos entender de maneira completa o desejo de Deus para a nossa vida. Um abraço para um amigo meu, Cleuber, que está estudando a Bíblia comigo. Agora ele está aqui junto conosco. Nós estudamos esse tema, não é, Cleuber? Estudamos esse tema há 2 semanas atrás e você, se estiver conosco, vai recapitular novamente aquilo que nós aprendemos junto. E eu convido você a estar atento aí às classes bíblicas aqui da Igreja Adventista de Cotia. São 2, não é isso? Uma a 3, porque agora temos a presencial às 18 horas no domingo. E temos uma, repetindo, né? Quinta às 18, é isso? Quinta às 18 e uma outra? Quinta, 19h30. Isto. 18 e 19h30. Muito bem. Então, se você não conseguir acompanhar às 18, você acompanha às 19h30. Ok, fica aí a dica para você que está nos acompanhando em casa. Muito bem. O tema de hoje vai ser colocado aqui na tela para você, o dom de profecia. Quando a gente fala em profecia, a gente pensa em alguma coisa no futuro. É ou não é? Sim ou não? Então, sempre quando se fala em profecia, você pensa, alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas a Bíblia, na verdade, toda ela é profecia. Tudo que sai da boca de Deus é profecia. Mas nós temos incutido na nossa mente sempre a ideia de que profecia é algo que vai acontecer no futuro. Mas a profecia, ela aconteceu no passado, acontece exatamente agora. Neste momento, neste mundo em que nós vivemos, muitas das profecias bíblicas têm se cumprido a olhos vistos, né? Se você ligar a televisão no Jornal Nacional, por exemplo, você vai perceber, se você estiver atento à Bíblia, você vai perceber as profecias se cumprindo. E muitas delas se cumprindo agora, neste momento, nos nossos dias, e muito em breve nós acreditamos que algumas daquelas que o Apocalipse diz vão acontecer antes da volta de Cristo. Então, o que seria o dom de profecia? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo apontar para um canto aqui que seja o correto. É básico, né? Tem que estar ligado, né? Para funcionar. Eu não me lembrava. Ok, liguei aqui, vamos lá? Agora sim, obrigado, pastor, pela dica aí. Nos tempos bíblicos, nas Escrituras, o profeta é alguém que recebe comunicações de Deus e transmite o propósito das mesmas para o povo, certo? Então, a gente se falar, como é que você tem a imagem de um profeta? Muitas vezes você vai lembrar de um homem velho, né, com um cajado na mão, com uma barba branca, né? E alguém me perguntou se eu estou deixando a barba justamente para o tema dessa noite, mas não, eu tenho usado a barba antes, né? Mas enfim, a gente pensa num homem barbudo, com um cajado, já com uma certa idade avançada, com uma certa sabedoria no seu semblante, né? É assim que a gente imagina um profeta. Mas nós vamos entender, né, aqui nesses minutos que se seguem, que não precisa ser nem do gênero masculino para ser um profeta. Deus não faz acepção e Ele usa também mulheres para fazer, comunicar os seus desejos. Mas as pessoas perguntam, e uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam para a gente, quando a gente vai estudar a Bíblia com elas, curiosamente, é assim, como eu posso ter certeza que a Bíblia e os profetas que escreveram aquilo que está escrito nela, podem ser confiáveis? Como eu posso ter certeza que eles não escreveram pela sua própria vontade, pela sua própria consciência? Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. É um texto que nós usamos bastante quando vamos iniciar os estudos bíblicos com as pessoas, porque nós adventistas gostamos muito de estudar a Bíblia com as pessoas. Nós acreditamos que essa é a nossa missão,
E por isso que nós temos classes bíblicas no Zoom, nós temos classes bíblicas presenciais. Nós, particularmente, muitos de nós dão estudos bíblicos pessoalmente, para nós é uma alegria, é uma grande alegria. Um dos ápices da semana para mim é estudar com o meu amigo, o meu, vamos dizer assim, aluno, né? Apesar do seu grande conhecimento, é uma alegria para mim estudar com o Cleuber uma vez por semana, e ele tem dito que tem sido uma alegria para a vida dele. Mas não são as palavras do Jailton, não são as palavras do Rubens, não são as palavras do pastor Jairo. É a palavra de Deus que, quando é aberta, causa essa alegria, esse conforto no coração humano. E a palavra profética, o dom de profecia, traz isso para nós. Então, o que diz lá em 2 Pedro 1:21? Olha que esclarecedor, não poderia ser mais claro. Porque nunca, e a Bíblia é enfática, jamais, qualquer profecia, e lembra que quando eu falei profecia, é tudo que está escrito na Bíblia, é tudo que Deus revelou para o ser humano, no passado, no presente e no futuro, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade o quê? Humana, de jeito nenhum. Paulo, quando escreveu, não escreveu pela sua vontade, ele mesmo diz que o Espírito Santo o guiou. Os profetas do Antigo Testamento, todos eles, não escreveram por sua própria vontade. Entretanto, homens santos, aí está em conchetes santos, porque santo é separado, é alguém que foi separado. Lembra disso no decorrer dos nossos estudos desta noite. Falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, este mesmo Espírito que dá o dom de profecia que nós vamos estudar nessa noite, esse mesmo Espírito Santo guia esses homens e mulheres a comunicar a vontade de Deus. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, você, meu amigo que está nos assistindo aí pelo YouTube, quando você estiver estudando a Bíblia, lembre-se, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. E quando nós lemos e estudamos a Bíblia, nós estamos lendo e estudando a própria vontade de Deus, dada por esses homens. Muito bem, através de anos, Deus concedeu revelações de sua vontade ao seu povo, e é assim que tem que ser, utilizando as pessoas que haviam recebido o dom de profecia. E esse texto que eu gostaria que você abrisse, é um dos que eu mais gosto na Bíblia, está em Amós, é um profeta de um livro, às vezes a gente chama de profeta menor, né? Amós 3:7, e ele diz o seguinte, olha, e para mim é um dos textos que eu mais gosto, porque nos dá um conforto, porque no mundo em que nós vivemos, e isso é muito bem cabível agora, porque há 2 anos atrás, se alguém dissesse que todos nós, em qualquer lugar do mundo, andando na rua, estaríamos cobertos com uma máscara, alguém poderia dizer, imagina, você está sonhando. Por quê? Como assim? As pessoas vivem neste mundo com um certo receio do dia de amanhã. Mas para quem estuda a Bíblia, não há o que temer. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, certamente o Senhor Deus, Amós 3:7, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, Deus não vai fazer pegadinha com o ser humano. Tudo que Deus quer para a salvação do ser humano está revelado na Bíblia, através dos profetas. Você diz amém? Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. As pessoas têm medo de que um grande meteoro possa no futuro, e os cientistas dizem que isso é altamente provável, não é provável, existe essa possibilidade, né? Temos aqui o nosso irmão Ricardo, que professor e cientista, mas nós não precisamos temer, porque a Bíblia diz, Deus não revelou que o mundo acabará com um grande meteoro atingindo. Não. Deus revela exatamente como as coisas vão acontecer, porque Ele não faz coisa alguma sem revelar antes aos profetas. Então, nós devemos crer na palavra profética. Muito bem, quando nós falamos em dom de profecia, nós precisamos entender as suas funções. Primeiro, nós vamos entender a função do dom profético no Novo Testamento. E aqui nós vamos adiantando um pouquinho, dou uma dica para você, todo domingo, nas classes bíblicas que nós temos, papel e caneta. Papel e caneta para você anotar os textos bíblicos, para você depois ir lá comparar uma coisa com a outra, porque é assim que a gente estuda a Bíblia,
comparando uma parte com a outra, indo do Velho Testamento para o Novo Testamento e vice-versa, para que possamos entender de maneira completa. Então, fica a dica, papel e caneta sempre quando estiver estudando a Bíblia e estudando aqui junto conosco aos domingos e nos cultos também, por que não? No Novo Testamento, concede ao dom de profecia, o Novo Testamento, concede ao dom de profecia um lugar proeminente entre os dons do Espírito Santo. Então você pode ver lá, naquelas relações que a gente tem, vamos ler aqui Romanos 12:6, nas relações que nós temos dos dons espirituais, o dom de profecia tem sempre um lugar ali nestas listas. Então você pode ler lá em Romanos, que está depois do livro de Atos, Romanos 12:6, tem lá entre os dons espirituais, que se não me engano nós já estudamos aqui, num domingo desse, não é? Existe o dom de profecia, olha aí, Romanos 12:6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aí nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Acompanha aí na tela, vai abrindo na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Também mais uma relação de dons espirituais. E entre eles a gente tem aí, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Olha aí o dom de profecia. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. E Efésios, capítulo 4, siga um pouco aí mais adiante no Novo Testamento, você vai encontrar a carta aos Efésios, e no capítulo 4, no versículo 11, você vai encontrar o texto que diz o seguinte: e ele mesmo concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o dom de profecia é uma realidade. Se você até hoje, você que nos assiste, nunca ouviu falar do dom de profecia, ele está aqui, revelado na Bíblia, nesses textos e tantos outros nos quais a gente pode perceber. Quais são as funções do dom profético no Novo Testamento? Primeiro, prestar assistência na fundação da igreja. Então, por exemplo, você lê aqui também em Efésios 2, 20 e 21, já que nós estamos no livro, vamos ler. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E aí você lê em Efésios 2, 20 e 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o dom de profecia serviu para edificar a igreja. Também serviu para estender a igreja até os confins da terra, a extensão missionária da igreja. O dom de profecia também ajudou a igreja, no seu início, a ter essa expansão pelo mundo. Foi através de profetas que o Espírito Santo selecionou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Você pode ler depois lá em Atos 13, 2, 3. E proveu orientação no tocante aos lugares em que os missionários deveriam trabalhar. Às vezes o missionário queria ir para um lado, aconteceu com Paulo, ele queria ir para um lugar, o Espírito de profecia disse, não, você vai para aquele lugar. E através de uma visão foi apresentado a ele, um varão que dizia, olha, passa para cá, para a Macedônia, para nos ensinar a respeito de Deus. Então, o dom de profecia serviu para guiar a igreja, e ainda serve até hoje, com certeza. Depois, edificar a igreja, o dom de profecia. O que profetiza, diz Paulo, edifica a igreja, olha aí. As profecias são pronunciadas para os homens, edificando, exortando e consolando. Você pode ler aí em 1 Coríntios 14, 4 a 3. Aliás, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 14, 4 a 3. Você que está em casa pode ir anotando e depois esta apresentação fica disponível também, se você quiser voltar e ouvir novamente, nós temos agora esse recurso, é muito bom, eu tenho utilizado bastante. Você volta, você lê com calma, você ouve com calma, fazendo eventualmente alguma outra
coisa em casa, né? Você pode ir fazendo e ouvindo novamente a exposição. Muito bem. 1 Coríntios 14, 4, 3 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Olha aí. Mas o que profetiza, edifica o quê? A igreja. Então, eu entendo até um pouquinho aí o dom de profecia, um pouco acima aí, talvez, do dom de línguas, tão mencionado hoje no nosso mundo evangélico, dos nossos irmãos pentecostais. A profecia, muitas vezes, ela edifica a igreja de uma maneira diferenciada. E diz assim, o versículo 3, o 4, o que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E o 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O dom de profecia, consolando, edificando e exortando. Muito bem, outra função do dom de profecia, ainda na igreja do Novo Testamento: unir e proteger a igreja. Os profetas contribuíram para trazer à lume a unidade da fé, protegendo a igreja contra as falsas doutrinas. E eu pergunto para você que me assiste nessa noite e aqui que está na igreja: será que hoje nós também somos assaltados com doutrinas diversas que muitas vezes temos dúvidas se são bíblicas ou não? Sim ou não? Muitas e muitas vezes. Por isso a necessidade de você e eu estudarmos a Bíblia de maneira completa, de maneira orientada pelo Espírito Santo. Porque as doutrinas são muitas. Como saber o que é certo, o que é errado? Qual é a igreja verdadeira? Se é que ela existe, você pode se perguntando, são tantas, será que existe a igreja verdadeira? Existe. E o que nós estamos falando nessa noite é que esse dom de profecia, ele se apresenta na igreja verdadeira, nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Ainda uma função do dom de profecia no Novo Testamento: advertir quanto a dificuldades futuras. Um dos profetas do Novo Testamento advertiu quanto à proximidade de uma fome futura, a gente pode ler. E a igreja iniciou um programa de assistência, mediante o qual foram aliviados aqueles que enfrentaram dificuldades. Está lá em Atos 11, 27 a 30, esse texto depois você pode ler, para a gente ir avançando aqui no tempo. E nos últimos dias? Nós vimos no Velho Testamento, nós vimos no Novo Testamento, e nesses últimos dias que caracterizam o nosso tempo, porque eu não sei se você sabe, nós vivemos nos últimos dias, segundo a profecia. Muitos acontecimentos já marcaram o início desses últimos dias, e nós vivemos nesse tempo especial. Será que o dom de profecia ainda existe nesta igreja, ou na igreja dos últimos dias? É isso que nós vamos ver. Esses dons, incluindo o dom de profecia, ou seja, aquela lista que a gente encontra lá, em 1 Coríntios, em Romanos, será que este dom que está no meio dessa lista, ele ainda continua operando em benefício do povo de Deus até o retorno de Cristo? Com certeza. O declínio da espiritualidade da igreja conduziu a uma redução tanto da presença do Espírito Santo, quanto de seus dons. Falsos profetas ocasionaram a perda de confiança no dom profético. Concordam comigo? Quantas pessoas se levantam hoje dizendo que são profetas? Quantas pessoas levam outras à ruína dizendo que são profetas? Só lembrando de algumas décadas atrás, Jim Jones, levou pessoas à morte. Se dizia um profeta de Deus. E quantas pessoas hoje a gente liga a televisão e fala que são profetas de Deus? Será que são mesmos? Será que é uma realidade? Pouco antes do advento, Deus concedeu o dom profético a João Batista, no primeiro advento de Cristo, para que anunciasse o primeiro advento do Salvador. Podemos esperar que ele envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento, e isso é importante, nós precisamos ler em Joel, no capítulo 2, 28 a 31. Joel também está ali no Velho Testamento. E aqui é dito claramente que nos nossos tempos seria necessário ainda o dom de profecia. Ricardo, você encontrou? Vem aqui ler com a gente, por favor.
Eu esqueci meu óculos agora. Sim, você está com esse microfone ótimo. Pode ler, por favor. Obrigado. 2, 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem, obrigado. No começo do texto diz que quando aconteceria isso? Logo no começo, no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias? Nos últimos dias. Nos últimos dias. Então, assim, nos últimos dias em que nós vivemos, esse mesmo espírito seria derramado e as pessoas profetizarão. Então, o dom de profecia é um dom existente hoje nos nossos tempos. Na igreja remanescente, o que seria o remanescente? Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 9, e entender o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 22, no versículo... Primeiro vamos ler o 19. 19, 10. Que diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E Apocalipse 22, 9. Que diz assim: então ele me disse: vê, não faças isso, sou teu conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então o testemunho de Jesus é o espírito de profecia na igreja remanescente. E a igreja remanescente, ela é identificada, a igreja verdadeira dos nossos tempos, ela é identificada como a que guarda os mandamentos e tem o quê? O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Vamos avançar aqui. Agora sim, vamos ver aqui. Ok, muito bem. A expressão espírito de profecia pode se referir ao Espírito Santo, que inspirou os profetas, à operação do dom de profecia e ao instrumento da profecia. Na igreja adventista, nós temos o costume, é um costume nosso, chamar o espírito de profecia, e nós vamos ver isso daqui a pouco, você que nos assiste. Na igreja adventista, nós costumamos chamar o espírito de profecia os escritos de uma mulher que foi influenciada pelo Espírito Santo e escreveu sobre diversas coisas. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. E é o dom de profecia que é o espírito de profecia. Muito bem. Então, os profetas pós-bíblicos e a Bíblia e o dom de profecia. Foi o dom profético que produziu a própria Bíblia. O que nós lemos lá? O primeiro texto que nós lemos essa noite, que a palavra ela foi inspirada por homens santos através do Espírito Santo, né? No período pós-bíblico, ele não deve superar as Escrituras ou acrescentar algo a elas. Então, veja, o que nós estamos dizendo aqui, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus completa. Nenhum profeta deve se levantar no nosso tempo e dizer que tem algo adicional à Bíblia. Isso é muito importante de entender. O período pós-bíblico, os profetas do período pós-bíblico não devem se levantar e colocar coisas diferentes do que Deus deixou profetizado na Bíblia. Senão o Espírito Santo estaria se contradizendo. O dom profético atuará no tempo do fim, assim como atuou nos dias dos apóstolos. Agora, é muito fácil alguém se apresentar como profeta. Alguém pode se colocar num púlpito e ter uma aparência esperada de um profeta e dizer assim: eu sou profeta. Graças a Deus que a Bíblia deixou, né, Deus deixou na Bíblia um teste para entender
se o dom de profecia de uma pessoa é verdadeiro ou ele é um falso profeta. Porque Mateus 24 diz assim que muitos, nos últimos dias, se levantariam o quê? Falsos profetas. E a gente sempre costuma dizer o seguinte, olha, se tem o falso, é porque tem o verdadeiro, né? Ninguém diz que uma nota de R$7, né? R$7, não existe nota de R$7, não existe a verdadeira nota de R$7, porque a nota de R$7 não existe. Então, existe o profeta falso, que a Bíblia diz, e logo, por consequência, haverá o profeta verdadeiro. Então, uma vez que a Bíblia adverte de que antes do retorno de Cristo apareceriam muitos falsos profetas, lá em Mateus 24 você pode ler, 24, devemos investigar cuidadosamente todas as reivindicações de manifestação do dom profético. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, e isso é dito aqui, olha. 1 Tessalonicenses capítulo 5, podemos ler, está dito o 20, mas podemos também ler o 19, o 20 e o 22. 1 Tessalonicenses 5, 19, 20 e 22. Diz assim, olha, e o 21 também é bem propício. 19, não apagueis o Espírito, ou seja, creia no Espírito Santo, no Espírito de profecia. Não desprezeis as profecias, olha aqui, importante, não coloque de lado, não despreze aquilo que a Bíblia revela como profecia. Julga todas as coisas e retende o que é bom. Então, qualquer um que se apresentar como um dito profeta tem que ser o quê? Experimentado, tem que ser julgado. E a Bíblia diz no que ele deve ser julgado. Abstende-vos de toda forma de mal. Testando o dom profético. Primeiro, ele precisa harmonizar-se com a mensagem da Bíblia. Lembra que eu falei? O Espírito Santo e Deus não podem se contradizer. Então, aquele que se levanta como profeta, depois da Bíblia, ele não pode contradizer o que um profeta anterior falou, porque o Espírito Santo jamais se contradiz. Isso é muito importante. E faz sentido, sim ou não? Se alguém se apresentar a você e dizer assim, olha, fique tranquilo, não há necessidade nenhuma de você atentar contra a vida de outra pessoa. Isso não existe, a Bíblia diz, a Bíblia é clara, não matarás, não é isso que a Bíblia diz? Então isso não existe. Predições comprovam-se verdadeiras, essa aqui também é uma prova muito boa. Se o profeta falar que uma coisa vai acontecer, tem que acontecer. Agora, se ele falar e não acontecer, está na cara de que ele é o quê? É um falso? É um falso profeta. Embora as profecias possam representar uma parcela relativamente pequena da mensagem profética, sua exatidão deve ser o quê? Demonstrada, com certeza. Uma coisa importante que a Bíblia diz, todo profeta verdadeiro tem que reconhecer que Cristo encarnou. Algum profeta que não crer e não declarar que Cristo é o Salvador, que Ele é o nosso Senhor, nosso Deus, e que Ele foi encarnado, não deve ser considerado e não é um profeta verdadeiro. O verdadeiro profeta deve crer na divindade e pré-existência de Cristo, seu nascimento virginal, sua verdadeira humanidade e tudo mais que diz respeito à pessoa de Cristo. Que tipo de frutos produz um profeta? Esse teste é perfeito. Você concordaria que um profeta verdadeiro tem uma vida toda bagunçada? Que ele é metido em escândalos? Esse aqui para mim é o teste perfeito, porque muitos que se levantam no nosso tempo, dizendo que são profetas, têm uma vida complicada, têm a sua vida metida em escândalos, no noticiário, policial ou não. Esse é um falso profeta. Esse é um falso profeta. Podemos discernir os falsos profetas a partir de seus frutos. Por quê? Esse é um texto muito bonito. Mateus 7, vamos ler juntos. Mateus capítulo 7, versículo 16. É muito bonito esse texto, também muito conhecido. Quando você chegar aí, você vai lembrar, é esse texto? É esse mesmo, que diz o seguinte, e aliás, a partir do versículo 15, e o seu subtítulo na minha Bíblia, diz assim, os falsos profetas. E nós podemos ler a partir do versículo 15, diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, cuidado com eles, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, esperando ter uma vestimenta, né? Um perfil de bondade, talvez, de uma boa pessoa,
mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. No versículo 16. Então, um falso profeta, assim como o profeta verdadeiro, ele tem que ser conhecido pelos seus frutos também. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. E quais são os frutos esperados de um bom profeta, de um verdadeiro profeta, na verdade? Não são os frutos do Espírito Santo, que estão descritos em Gálatas 5? Bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão e toda aquela lista de frutos. Se ele não tem esses frutos, ele não pode ser um profeta verdadeiro. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem ao contrário também, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E no versículo 20 diz assim, no 20 e no 21, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, e quantos nós temos ouvido dizer assim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus. E eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus? Aonde está expressa a vontade de Deus? Aonde? Os seus mandamentos e na Bíblia como um todo. E as pessoas insistem em dizer, os mandamentos são do passado, os mandamentos estão no Velho Testamento, em especial um mandamento perdido, que é necessário ser apresentado nesse tempo, que é o 4º mandamento. Você que nos ouve, convido você depois lá aí na sua casa, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, você vai entender o que eu estou falando. Muitos que me dizem, Senhor, Senhor, muitos que me dizem isso, não entrarão nos reinos dos céus. 22 diz assim, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, mas porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Um falso profeta pode até fazer isso, fazer milagres, mas ele não obedece a Deus, então ele não é um profeta verdadeiro. E o versículo 23 é tremendo, nós conhecemos ele. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. E pecado, como a Bíblia diz, é o quê? Transgressão da lei. Um falso profeta, ele sempre transgredirá a lei de Deus. E pelos seus frutos você pode conhecê-lo. Teste o profeta. Veja se ele guarda os mandamentos de Deus, porque a Bíblia diz, o bom profeta, o verdadeiro profeta, guarda os meus mandamentos e faz a minha vontade. Deus fala assim, o bom profeta, o verdadeiro profeta, faz a minha vontade. Muito bem, continuando. Esse é o teste do verdadeiro profeta. Chegamos aqui a um momento em que você que nos acompanha, nesta noite, nós gostaríamos de falar a respeito do dom de profecia que a Igreja Adventista acredita ter se manifestado na pessoa de Ellen G. White. E neste momento a gente diz assim, olha, muitas pessoas dizem que os adventistas do 7º dia creem mais em Ellen White do que na Bíblia. Isto não é verdade. Nós acreditamos que ela sim recebeu o dom de profecia, mas ela o quê? Ela passou no teste. Ela passou no teste do verdadeiro profeta. Então o dom de profecia manifestou-se ativamente no ministério de Ellen G. White. Tendo satisfeito os testes bíblicos, ela prosseguiu em seu ministério profético durante 70 anos. Aí a gente aplica o teste bíblico nesta pessoa, ou nos escritos dela, de Ellen G. White. Então vamos lá, concordância com a Bíblia. Todos os escritos dela sobre saúde, sobre relacionamentos pessoais, sobre futuro, livros proféticos, cuidadosamente estudados, têm demonstrado que seus escritos são coerentes e fidedignos em total concordância com a Escritura. Exatidão das predições. Um exemplo, ela predisse o surgimento moderno do espiritualismo. Em 1850, quando o espiritualismo ainda se encontrava nos primeiros passos, Ellen White o identificou como um dos grandes enganos dos últimos dias. Hoje o espiritualismo tem se estendido a todo mundo, e infelizmente até no meio cristão, porque a Bíblia diz,
sobre o estado dos mortos. E eu convido você, se você não sabe a respeito desse tema, a seguir as classes bíblicas que temos aqui na igreja. Outra coisa, reconhecimento da encarnação de Cristo. 2 livros maravilhosos que ela escreveu, ela reconhece a encarnação de Cristo. Um deles é O Desejado de Todas as Nações, que tem sido aclamado como uma das mais espirituais, um dos mais espirituais tratados sobre a vida de Cristo. E Caminho a Cristo, que tem conduzido milhões de pessoas a um relacionamento mais íntimo com Ele. E uma coisa interessante, as pessoas muitas vezes criticam essa escritora e não leem. Isso é o que é mais interessante. Tem um pré-conceito a respeito dela, mas não leem os seus escritos. Eu tenho há 20 anos lido os livros de Ellen White. E quando eu pego um livro de Ellen White para ler, muitos me ajudaram na minha vida. Educação é um livro que me ajudou. Orientação da criança é um livro que me ajudou e ajudou a minha família na criação dos meus filhos. Quando você pega um livro dessa escritora e você começa a ler, você não é levado a ela, ao que ela escreve, a sua pessoa. Você é levado à orientação de Deus. Você é levado a entender o que a Bíblia diz de uma maneira um pouco mais aberta. Em momento algum, ao ler um livro de Ellen White, eu percebo que ela reitera o seu dom ou fala a respeito daquilo que ela fez, mas ela sempre leva o seu leitor a considerar aquilo que a Bíblia fala a respeito do assunto que ela escreveu. Eu convido você a ler mais, ou ler e conhecer essa escritora. Influência do seu ministério. Decorrido mais de um século, desde que Ellen White recebeu o dom profético, a igreja e a vida daqueles que atenderam a seus conselhos revelam o impacto de sua vida e de suas mensagens. Não há como não ser beneficiado ao ler um livro de Ellen White. Não há como você não absorver as orientações divinas, dado que o Espírito a conduziu a escrever os seus livros. O espírito de profecia e a Bíblia. Outra coisa que muitas vezes as pessoas falam a respeito dos adventistas, que os adventistas creem mais nos escritos de Ellen White do que na própria Bíblia, ou que consideram até mesmo os seus escritos tão importantes quanto a Bíblia. Jamais. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto da Bíblia. Não podem ser colocados nem mesmo no mesmo nível. Os escritos de Ellen White nos levam à Bíblia e os seus ensinamentos, e somente isso. Por quê? Porque a igreja adventista ela tem o conceito da reforma protestante verdadeira. Os adventistas apoiam plenamente o princípio do quê? Da reforma, que é somente a Escritura e a Bíblia como seu próprio intérprete. Por isso que, quando estudamos a Bíblia com você, e você pode ver isso nas classes bíblicas, nós vamos de um texto a outro texto, o seu contexto, para quem foi escrito, em que época foi escrito. É assim, a Bíblia se interpretando. É a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. 28 doutrinas, você tem acompanhado aos domingos aqui, se você acompanha aos domingos essa série, eu acredito, nenhuma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi criada, foi colocada por Ellen G. White. Todas as 28 doutrinas da igreja, elas estão baseadas na Bíblia e somente na Bíblia. Mas é claro que os escritos de Ellen White se harmonizam com a Bíblia. É evidente que tudo aquilo que ela falou está condizente com a Bíblia, senão ela não seria uma profetisa verdadeira. Ela encarou o seu trabalho como condução das pessoas de volta à Bíblia. E eu vou dizer para você, como o nosso cristianismo, o cristianismo desse tempo, está necessitado a voltar para a Bíblia. Nós precisamos voltar a ler e estudar as nossas Bíblias de maneira mais intensa. Você que está nos assistindo hoje, você precisa ler mais a sua Bíblia de maneira mais intensa e estudiosa. Pouca importância é dada à Bíblia. É assim o Senhor, ela encarou o seu trabalho como uma condução das pessoas de volta à Bíblia. Pouca importância é dada à Bíblia, e assim o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres a uma luz maior. Ela escreveu no Comportor Evangelista, na página 125. E escreveu sobre educação, sobre nutrição, sobre coisas que muito tempo depois a ciência ia comprovar. Auxilia na compreensão da Bíblia. Os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover uma nova luz. Tudo que ela escreveu não é nenhuma novidade. Ela nos traz ao que a Bíblia revela, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração
já anteriormente reveladas. O que o Espírito de Profecia faz na pessoa de Ellen White é te trazer à mente mais vívida as orientações que a Bíblia te dá. E cada um que lê um livro num lugar tranquilo, em silêncio, um livro de Ellen White, percebe que ela abre a mente para aquilo que a Bíblia diz. Muitos de nós têm sido impactados de maneira tremenda. Lemos a Bíblia, vamos ao Espírito de Profecia e voltamos à Bíblia e percebemos que ela abre a mente, ela amplia o conhecimento da palavra de Deus, assim como os profetas todos fizeram e são necessários no nosso tempo. Se você é adventista ou não, a conhecer os escritos de Ellen White, mas de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais profunda. E que esse mesmo Espírito Santo que nos fez ter a Bíblia em mãos neste tempo e o Espírito de Profecia possa te abençoar e que você possa ser realmente inspirado pelo Espírito Santo nessa jornada até o retorno de Jesus. Vamos cantar um hino e voltamos para orar. Amém. Que você possa ser abençoado pelo dom de profecia na sua vida. E, muito bem lembrado pelo nosso pastor Jairo, você pode encontrar os escritos de Ellen White na internet de maneira muito fácil. E você pode também adquirir os livros dela, claro, se você quiser. Procure, aí você que está nos assistindo, procure por cpb.com.br e você vai ter acesso aos livros dela. Vamos orar? Convido você agora, neste momento, novamente a orar. Bondoso Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é clara em nos apresentar que o dom de profecia estaria no meio de nós nesses últimos dias. E agradecemos porque ele se